A gente vai falar um pouco das nossas histórias hoje, como a gente chegou nos nossos cargos, mas para me apresentar um pouco mais resumidamente, hoje eu sou gerente de projetos da empresa Tech Planner. Eu gerencio um projeto de 250 apartamentos no Alphaville, reforma, construção, e a trajetória que a gente tem até chegar a esse ponto é sempre muito interessante, porque nós mulheres não somos convidadas a esse lugar. Né? Não é o lugar que espera a gente. Como a Rayane falou, é um lugar de, normalmente, uma imagem de um homem com capacete, um homem branco, com camisa social, e, lógico, né, o traje é obrigatório, mas o posicionamento, ele pode ser de diversas frentes. Pode ser uma mulher, pode ser uma mulher negra, pode ser um tanto de coisa. E aí, o que eu queria dizer é sobre como a gente chegou nesse lugar, né? A Raine contou um pouco da história dela e eu queria contar um pouco da minha história como arquiteta. Na verdade, eu comecei na arquitetura e já de primeiro momento, acho que também eu queria falar um pouco dessa nossa primeira experiência no Men's World, no lugar que não era nosso, mas a gente chegou pisando com os dois pés. Falando de mim primeiro, meu primeiro trabalho na área de construção foi aos 19 anos. Eu lembro que eu entrei na obra, eu só ouvia fio-fio. Nossa, e assim, uma menina de 19 anos e tal, gente, eu segurei assim quase que o choro. E assim, foi uma trajetória de conquista de autoridade, de conquista de respeito o tempo todo. Eu lembro que essa obra foi tão interessante que eu fiquei um ano nela, numa construção governamental, e no final eu ia embora, o pessoal emocionado, levava os filhos para eu conhecer os filhos. E assim, queria falar um pouco, queria saber também como é que foi o seu primeiro momento, e a gente poder trocar uma ideia, até para as mulheres que estão assistindo a gente, sobre ferramentas para que isso não seja um empecilho de nos colocar no local que a gente quer, né? Não, você conquistou o seu lugar como CCO, hoje você tem um certo conforto, você não aceita ser tratada de formas, né, que você já foi tratada em algum momento. A gente tem um senso de autoridade pelo capacete branco, pela classe, pela, graças a Deus, um pouquinho de idade que não aparenta. Mas que em algum momento a gente teve que fazer esse primeiro passo, né? Sim. Como é que foi a sua primeira experiência, então, nesse mercado de masculino? Assim, a minha primeira experiência no mercado foi nessa empresa de tecnologia, então foi muito mais confortável, até porque a minha liderança era feminina, então ali eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, mas quando eu migrei para o mercado, né, da construção civil, realmente é um ambiente muito diferente do que a gente espera. Assim, eu acho que o primeiro impacto é o que você disse, né? Dá vontade de chorar no primeiro dia. E eu também sofri esse primeiro impacto, assim, principalmente pela pouca idade também, né? Sim. Por ser mulher. Por estar num ambiente que não foi desenhado para mim. Então, as pessoas, elas enxergam em você uma fragilidade muito grande, que às vezes não é nem real, né? Não que seja um problema você ser frágil, porque as pessoas são feitas de características que tornam elas únicas e importantes, independente do meio. Essa minha primeira experiência não foi tão legal, para ser sincera. A minha própria liderança não me dava muito espaço, então eu realmente precisei criar estratégias para aprender na prática, né? Então, eu comecei a fazer amizade com todo mundo. E não é fácil de início, porque você não é tratada como igual no ambiente. E não é só, né? Tem esse estigma da mulher que é um pouco mais gentil, sorri, ou né, um pouco mais aberta. Existe um estigma dela, talvez está dando trela, talvez está... E não tem nada disso, assim. Existe uma linha muito tênue, e lógico que cada mulher, ela faz de uma forma. Mas hoje a gente vai falar da nossa, que, ouvindo um pouco da Rayane, eu acho que foi mais ou menos o que eu fiz também. Mas continua contando, Rayane, e aí? Mas foi uma experiência boa para mim hoje. Assim, eu acho que foi o que me construiu, o que me mostrou alguns limites, o que me empoderou de certa forma para eu aprender a me portar, para eu aprender... Posicionar. Queria deixar um recado para vocês, que hoje ficou muito claro que a liderança não se constrói sozinha. Ela se constrói em troca, em processo, em aprendizado contínuo.
E se a gente quer uma construção civil mais forte, mais técnica e mais humana, essa conversa não pode terminar aqui. E é por isso que estamos lançando a nossa comunidade, um espaço pensado para profissionais da construção que querem evoluir como líderes, trocar experiências reais e discutir os desafios do setor com maturidade e visão de futuro. Seja bem-vindo!